Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e nesse vídeo nós iremos resolver os exercícios relativos ao vídeo 3 do curso de Lógica de Predicados aqui do canal Ad Infinitum. Bora lá? A lista de exercícios demanda que a gente realize uma série de formalizações em lógica de predicados de sentenças dadas em língua portuguesa. A primeira destas sentenças é: cavalos são herbívoros. Ora, como nós pretendemos formalizar esta sentença em lógica de predicados, a primeira coisa que devemos fazer é identificar os predicados envolvidos. No caso, nós temos o predicado ser cavalo, que será representado, será formalizado por uma relação unária que eu irei denotar por C. Deste modo, quando escrevermos C de X, estaremos dizendo que o indivíduo X é um cavalo, ou, de maneira um pouquinho mais abreviada, que X é cavalo. De modo análogo, nós temos o predicado ser herbívoro, que também é um predicado unário, consequentemente é formalizado por uma relação unária, e eu irei denotar esta relação por H maiúsculo. Deste modo, H de X denota que X é herbívoro, ou de uma maneira um pouquinho mais prolixa, que o indivíduo X é herbívoro. Ótimo, fixadas as relações, vamos agora fixar a forma lógica da expressão cavalos são herbívoros. Para isto é bastante conveniente, de acordo com o que foi discutido no vídeo teórico, linkado aqui em cima e também na área de comentários do vídeo, que a gente reescreva esta última expressão usando já os componentes típicos da lógica de predicado, que são os conectivos lógicos, as relações e os conectivos. Afirmar que cavalos são herbívoros é sinônimo a dizermos que todos os indivíduos, todos os objetos, tudo aquilo que é cavalo é também herbívoro. Por que esta última expressão é adequada para os nossos propósitos? Porque ela permite que a gente empregue o quantificador universal para todo x, ou seja, para todos os objetos, para todos os indivíduos, para todo o nosso universo do discurso. Se este objeto, se este indivíduo, ele é um cavalo, então ele também é herbívoro. Ora, mas esta última expressão pode ser facilmente agora simbolizada. Afinal de contas, o quantificador para todo já está presente, e a expressão C, então, é formalizada pelo conectivo de implicação. Deste modo, temos, portanto, para todo x, C de x, então H de x. Esta última expressão, dentro do retângulo, é a expressão formal em lógica de predicados da expressão dada em língua portuguesa no início do vídeo. Cavalos são herbívoros. É claro que esta não é a única maneira de escrevermos. A gente pode ter outras formas lógicas equivalentes a esta, capturando a mesma sentença, e a gente pode ter também algumas variações não essenciais na maneira de escrever. É muito razoável que algumas pessoas, em vez de ter usado a relação C, tenham usado a relação simbolizada por A maiúsculo, ou B maiúsculo, ou C a V, ou qualquer variante do tipo. Isto não é relevante. O que é relevante para a nossa discussão é a forma lógica da expressão que nós chegamos. Um quantificador universal que quantifica sobre uma implicação. Uma implicação em que o antecedente da implicação diz respeito ao predicado ser cavalo, enquanto que o consequente da implicação é relativo ao predicado ser herbívoro. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. Nós iremos agora para o segundo exercício da lista. Muito bem, a expressão que queremos simbolizar agora é: zebras não são domesticadas. Novamente, se nós queremos simbolizar, formalizar esta expressão em lógica de predicados, precisamos identificar os predicados envolvidos. Os predicados são ser zebra e ser animal doméstico,
que serão capturados pelas relações denotadas por Z maiúsculo, em que Z de x denota que x é zebra, enquanto D de x é a relação x é animal doméstico ou x é domesticado, que são sinônimos. Ótimo, fixadas as relações, vamos agora olhar para a forma lógica da sentença que queremos formalizar. E isto foi discutido exaustivamente pelo Alfredo no vídeo teórico linkado ali por volta de 6 minutos. E uma maneira de formalizar a expressão dada é afirmando que tudo aquilo que é zebra não é animal doméstico. Ora, como que nós formalizamos esta última expressão da língua portuguesa? Observe que podemos dizer tudo aquilo por para todo x, ou seja, para todo indivíduo, para todo objeto, para todo elemento do nosso discurso, se esse indivíduo, se esse objeto, se esse elemento é uma zebra, então este mesmo indivíduo, este mesmo objeto, este mesmo x não é animal doméstico. A vantagem desta última é que ela já está numa forma lógica adequada para a nossa formalização. Para todo x, se x é zebra, ou seja, se z de x, então não é o caso que x é animal doméstico. Não é o caso que d de x. Eliminando as palavras envolvidas na penúltima expressão, nós temos que para todo x, se z de x, então não é o caso que d de x, ou que é sinônimo na hora de ler, para todo x, z de x implica não d de x. Esta última expressão formal dentro do retângulo formaliza a expressão que tínhamos inicialmente em língua portuguesa. E claro, os dois comentários feitos no exercício anterior cabem aqui. Pode haver duas pequenas variações na sua resposta. Uma delas diz respeito às letras que você utilizou para denotar as relações que formalizam os predicados, ou seja, você pode ter usado outra letra em vez de Z ou em vez de D. Alguém pode ter usado, por exemplo, ZBR para a relação x é zebra. E a segunda observação é que outras formas logicamente equivalentes à expressão dada podem ser obtidas e são igualmente válidas, né? A nossa formalização ela é invariante por equivalência lógica, no sentido de que se você obteve qualquer outra expressão formal logicamente equivalente a esta que eu apresentei, a sua resposta também está adequada, é uma formalização correta da expressão em língua portuguesa que foi dada. Beleza? Como sempre, qualquer dúvida, use a área de comentários do vídeo e vamos para o exercício 3. No exercício 3, nós devemos formalizar a seguinte sentença da linguagem natural da língua portuguesa. Nem todo cavalo é domesticado. Observe que esta afirmação é sinônima a uma outra afirmação mais adequada para os nossos propósitos, que é: existe ao menos um cavalo que não é domesticado. Caso você não concorde que as duas expressões apresentadas em tela são sinônimas, por gentileza, diga o porquê na área de comentários do vídeo. Ótimo, esta última expressão agora tem uma forma mais próxima da forma lógica típica da lógica de predicados. Nós podemos reescrever esta última afirmação como: existe um indivíduo, tal que este indivíduo é um cavalo e este mesmo indivíduo não é domesticado. Observe que afirmar que existe ao menos um e afirmar que existe um são sinônimos quando nós usamos o quantificador existencial da lógica de predicados. Deste modo, esta última expressão pode ser parcialmente simbolizada do seguinte modo: existe um X, existe um indivíduo, existe um elemento do universo do discurso, tal que este X, este indivíduo, é cavalo e este mesmo X não é domesticado. Ora, o que precisamos fazer então? Olhar para os predicados ser cavalo e ser
domesticado, mas esses predicados já apareceram em outros exercícios, vamos usar a mesma simbolização. Vamos usar a relação C de x para o predicado é cavalo e a relação D de x para o predicado é animal doméstico. Com isto nós temos, portanto, a seguinte expressão formal. Existe um x, tal que C de x e não D de x. Esta expressão dentro do retângulo é uma formalização da expressão dada lá em cima em amarelo. Os mesmos comentários valem. Pode haver pequenas variações com relação à forma lógica e podem também haver pequenas variações com relação ao emprego das letras que denotam as relações que simbolizam os predicados, ser cavalo, ser animal doméstico. E é claro também que o x aqui não é relevante. Se você tiver usado qualquer outra variável individual, está valendo. Beleza? Ótimo. Vamos agora discutir e resolver o exercício 4 da lista de exercícios. Ele pede que a gente formalize a seguinte expressão da língua portuguesa. Alguns cavalos são domesticados e outros não. É claro que os predicados envolvidos nessa sentença são ser cavalo e ser domesticado. Já formalizamos esses predicados antes e vamos agora destacar a forma lógica dessa expressão que nós temos. Para isto, a gente começa reescrevendo a expressão dada. Perceba que alguns cavalos são domesticados e outros não, é sinônima à seguinte expressão. Existem cavalos que são domesticados e existem cavalos que não são domesticados. Ora, é claro que quando a gente diz que existem cavalos que são domesticados e existem cavalos que não são domesticados ou não são animais domésticos, a gente não está falando dos mesmos cavalos. Por isso que a gente usa o quantificador existencial duas vezes. Ótimo, podemos então agora reescrever esta última expressão, destacando ainda mais os elementos lógicos envolvidos. Perceba que esta última expressão é sinônima a uma outra muito mais extensa que diz o seguinte: existem indivíduos, tais que estes indivíduos são cavalos e são domesticados, e existem indivíduos, tais que estes indivíduos são cavalos e não são domesticados. Observe que com isso temos uma expressão muito mais longa do que a original, mas muito mais clara com relação às condições de verdade envolvidas e também muito mais transparente com relação à forma lógica do que queremos escrever. Com isto, portanto, nós temos que existe x, tal que este x é cavalo e é domesticado, ou seja, existem indivíduos, temos objetos, temos elementos do universo do discurso que tanto são cavalos quanto domesticados, e existem indivíduos, existem objetos que tanto são cavalos quanto não são domesticados. Algumas pessoas nesse momento, em geral, perguntam, mas eu posso usar a mesma letra x nos dois casos? A resposta é sim. Por quê? Porque observe que as três primeiras ocorrências de x estão ligadas ao quantificador da esquerda, enquanto que as três últimas ocorrências de x estão ligadas ao quantificador da direita. Deste modo, embora estejamos usando a mesma letra, como o escopo dos quantificadores são distintos, nós estamos falando eventualmente de indivíduos distintos. Caso você queira, você pode deixar ainda mais explícita essa diferença usando letras variáveis individuais distintas. Podemos escrever, portanto, existe x, opa, tem um typo ali, não é existe y, é existe x, tal que x é cavalo e x é domesticado, e também existem y's, tais que y é cavalo e y não é domesticado. O que está escrito acima é logicamente equivalente à expressão de baixo. Embora na expressão de cima só haja a ocorrência de uma variável,
a x, enquanto embaixo a ocorrência de duas variáveis individuais, x e y. O que garante a equivalência lógica entre essas duas expressões, vocês irão estudar ao longo de todo o curso de lógica, é o fato delas estarem ligadas a quantificadores diferentes. Ok? E claro, uma terceira maneira logicamente equivalente de escrever seria dizer, olha, existem indivíduos x e y, tais que x é cavalo, y é cavalo, x é domesticado e y não é domesticado. Todas estas formas de escrita são logicamente equivalentes e correspondem a uma formalização correta da expressão dada inicialmente em língua portuguesa. Claro, todos os comentários que eu fiz nos exercícios anteriores cabem aqui. E caso você tenha escrito a sua expressão formal utilizando outras letras que não C e D, sem problema. E caso você tenha escrito dentro dos parênteses outras expressões logicamente equivalentes às expressões dadas, também sem problema. Variações não essenciais são admitidas sem problema algum. O que nós não podemos perder é a forma lógica das expressões. A sua forma lógica encontrada deve ser equivalente à forma lógica apresentada em tela. Se você tem alguma dúvida com relação a será que a forma lógica que eu obtive é ou não logicamente equivalente à que eu apresentei, escreva na área de comentários do vídeo que eu, o Alfredo ou qualquer outra pessoa que eventualmente veja o vídeo e já tenha feito o curso de lógica, responderá para você. Ótimo, vamos então agora para o quinto exercício da lista. Muito bem, queremos agora no exercício 5 formalizar a seguinte expressão da língua portuguesa. O pai do café é primo do Bartolomeu. A lista dos exercícios nos diz que Café e Bartolomeu são nomes próprios relativos a cavalos. Portanto, precisamos elucidar a expressão o pai do. Para isso, vamos olhar para um exemplo clássico. Darth Vader é o pai de Luke Skywalker. Ora, quando nós olhamos para esta última expressão, nós temos Darth Vader, que é um nome próprio, assim como Luke Skywalker. Nomes próprios e pronomes em lógica de predicado são traduzidos como termos e, portanto, o pai de é um predicado binário que será formalizado por uma relação binária, uma relação entre termos que eu irei, super criativo que sou, simbolizar pela letra P maiúscula. Deste modo, se escrevemos, por exemplo, PDVLS, estamos formalizando que Darth Vader é o pai de Luke Skywalker. Deste modo, quando escrevermos P de XY, estaremos formalizando que X é pai de Y, quaisquer que sejam os termos X e Y envolvidos. Ótimo, observe agora que o pai de não é o único predicado binário presente na afirmação que estamos formalizando. Nós temos também o primo de. Ora, de maneira análoga, a gente pode formalizar este predicado por uma relação binária que eu vou denotar por Q maiúsculo. Deste modo, Q de XY formaliza que X é primo de Y. Naturalmente, pequenas variações aqui são permitidas. Se você utilizou outras letras que não P e Q para capturar, para formalizar os predicados, sem problemas. O que é importante é que os predicados, o pai de e primo de, sejam formalizados por relações binárias e a letra utilizada é totalmente irrelevante. Ótimo. Última coisa que nós precisamos nos atentar são para os nomes próprios. Nós temos o nome Café e o nome Bartolomeu. De maneira muito razoável, eu vou formalizar Café, o nome Café pela letra C minúscula e Bartolomeu pela letra B minúscula. Qualquer outra variação que você tenha adotado é válida, é lícita. Beleza? Ótimo. Feito isso, nós estamos então agora em condições de analisar a forma lógica da sentença dada. O destaque é para o artigo definido o, que é novidade. Como que nós formalizamos o artigo definido?
Bem, para lembrar como que é feita esta formalização, eu recomendo fortemente que você dê uma conferida no vídeo teórico, no minuto 10, ali por 10 minutos e 20 segundos. O Alfredo colocou de maneira muito clara, muito precisa, como que nós fixamos um artigo definido, seja o artigo definido O, seja o artigo definido A. Confere lá no vídeo teórico, caso não se recorde, ou então, caso você precise, só olhe aqui mesmo na resolução do vídeo. O que nós escrevemos então? Existe alguém, tal que este alguém é pai do Café e é primo do Bartolomeu. Ok? Quando dizemos que existe alguém que é pai do Café e primo do Bartolomeu, não garante que existe apenas um. Qual que é a estratégia oferecida pelo Alfredo? Existem outras, né? Mas qual que é a estratégia oferecida pelo Alfredo no vídeo teórico? Ora, vamos garantir o seguinte: qualquer outra coisa, qualquer outro indivíduo, qualquer outro objeto, qualquer outro elemento do discurso que seja também pai do Café e primo do Bartolomeu deve ser o próprio X. Como que nós escrevemos isto? Para qualquer outro Y, se este Y é pai do Café e primo do Bartolomeu, então o X e o Y são os mesmos. X e Y são iguais. Esta é uma maneira de capturarmos logicamente os artigos definidos. Ao longo do curso, vocês serão apresentados a outras formas logicamente equivalentes de fazer. Combinado? Qualquer dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo e vamos para o sexto exercício discutir mais algumas nuances deste artigo definido. O sexto e último exercício da lista pede que a gente formalize a seguinte expressão: o pai do Café é primo do avô do Cappuccino. Claro que aqui neste contexto, Café e Cappuccino são nomes próprios, são nomes de cavalos que nós iremos formalizar pelas letras C e D para Café e Cappuccino, respectivamente. Observe também que nestas expressões aparecem os predicados binários o pai de e é primo de, ambos já tratados no exercício anterior. O único predicado novo que está aparecendo é o predicado ser avô. E este, claro, é, por analogia a tudo o que discutimos no exercício anterior, um predicado que será capturado por uma relação binária que eu vou denotar aqui por AV. Desta forma, AV de XY denota, formaliza o predicado ser avô e AV de XY expressa que X é avô de Y, quaisquer que sejam os termos X e Y envolvidos. Ótimo! Como que então nós formalizamos a expressão da língua portuguesa dada? Observe que nós podemos escrever que existe um X tal que P de XC. O que isso está nos dizendo? Existe alguém, existe um indivíduo, existe um elemento do universo do discurso tal que este alguém, este indivíduo, esse elemento, ele é pai do Cappuccino. Mas não só, este mesmo alguém, ele é primo do avô do Bartolomeu. Opa, primo do avô do Cappuccino. Bartolomeu é do exercício passado. Como que nós capturamos essa noção de que o avô do Cappuccino? Avô do Cappuccino é, existe algum indivíduo, existe algum elemento do nosso universo do discurso, tal que este indivíduo, esse elemento, este Y, é avô de Cappuccino. AV de Y dele. Precisamos agora expressar X é primo do avô. Ora, quem que é o avô? Pelo que está escrito abaixo é Y. Portanto, X é primo do avô, X é primo de Y, que de X, Y, pois que é a relação binária que expressa o avô de. Ótimo, estamos agora em condições de escrever a forma lógica relativa ao enunciado que foi dado. Existem X e existe Y, tais que, primeiro, X é pai do Cappuccino. Além disso, nós temos que X é primo de Y. E quem que é esse Y? Exato, este Y é o avô do Cappuccino. Esta expressão conclui a nossa formalização? A resposta é não. E isto porque nós temos a presença de um artigo definido na nossa sentença. Nós temos a presença do ou.
E como que nós formalizamos em lógica de predicados artigos definidos? Quer seja o "o", quer seja o "a". Há um monte de maneiras de fazer. E a maneira como o Alfredo apresentou para a gente lá no vídeo teórico, e que eu recomendo a você que reveja caso julgue necessário, está por volta do minuto 10 do vídeo teórico. A maneira é, vamos dizer que qualquer outra coisa, ou quaisquer outras coisas que sejam primos, em que um deles é o pai do café e o outro seja o avô do cappuccino, sejam necessariamente o X e o Y. Como que nós dizemos isto formalmente? Ora, mantemos tudo o que já escrevemos e escrevemos, além disso, o quê? E, para todo U e para todo V, se for o caso de U ser o pai do café, U ser o primo de V, e V ser o avô do cappuccino, então o U é o próprio X e o V é o próprio Y. Esta é uma maneira de nós capturarmos a noção de unicidade presente nos artigos definidos. Insisto que esta não é a única maneira de fazê-lo, mas esta última expressão em linguagem formal é a formalização em linguagem de primeira ordem da expressão dada no item 6. E com isto, terminamos a resolução da lista de exercícios do vídeo 3 do curso de Lógica de Predicados. Como sempre, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma parte não muito precisa ou algo não esteja muito elucidado, use a área de comentários do vídeo. Eu, Alfredo, ou algum outro telespectador aqui do canal Ad Infinito, com certeza irá responder brevemente a sua pergunta. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!